Estamos com mais um Em Pauta no ar, para você ligado ao Rádio Câmara de Sete Lagoas, 103,5, acompanhando também a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital e as nossas redes sociais oficiais, Câmara Municipal de Sete Lagoas. O nosso Em Pauta agora, trazendo o gerente da unidade Sesc de Sete Lagoas, o Alisson Rodrigo de Almeida. Alisson, prazer em receber aqui em mais um Em Pauta na Rádio Câmara. Prazer é todo meu, é uma honra estar presente aqui por assuntos que são importantes, de interesse de toda a sociedade. E para a gente, de antemão, agradecemos essa oportunidade de levar uma informação muito importante para a sociedade. Nós é que agradecemos a sua presença. Afinal de contas, estamos aqui no Em Pauta, gente, para falar de um assunto muito importante, que é o programa Mesa Brasil. Férias sem fome. O que quer dizer férias sem fome? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, o objetivo do projeto é atender essas crianças que nas férias escolares dependem exclusivamente, quase exclusivamente, né, da merenda escolar. É muito importante trazer essa discussão na tarde de hoje, levando em consideração que nós do SESC temos um banco de alimentos privado, por que não dizer o maior banco de alimentos privado da América Latina, que é o denominado Mesa Brasil. E por detrás desse projeto tão grandioso do SESC, agora temos uma campanha nesse período escolar intitulado Férias Sem Fome. Por incrível que pareça, né, é complicado de dizer, mas é a nossa realidade, que boa parte dos nossos jovens, das nossas crianças, utilizam o ambiente escolar para a sua principal refeição, para a sua principal alimentação. E o SESC, sensível a essa dificuldade, é o que nós criamos esse movimento, criamos essa campanha, esse movimento, onde nós gostaríamos de conclamar aos empresários, aos empreendedores da cidade, a população de uma maneira geral, para que pudesse contribuir com esse projeto que é tão importante para alguns jovens, para algumas crianças de Sete Lagoas e região. Alisson, vamos agora para o lado prático desta campanha, desse programa Mesa Brasil. O SESC já existe esse banco de alimentos que é já promovido pelo SESC. Vocês têm esse banco de alimentos. Esse banco de alimentos, ele é em rede nacional? Ele é destinado a alguns alimentos para cada unidade do país? Então é interessante que é um movimento, o projeto Mesa Brasil ele é nacional e em Minas Gerais a principal gestão dele está localizada em Belo Horizonte, entre outros municípios também de Minas Gerais. No Triângulo Mineiro nós temos unidade também, que consiste o seguinte, em receber doações, principalmente das grandes redes de alimento aí de Minas Gerais e do Brasil, que têm dificuldade em dar escoamento aquele alimento que está fora do padrão, aquela cenoura que a pontinha foi perdida. Isso vale também para perecíveis, no caso de verduras, frutas, legumes? Frutas, verduras, legumes e industrializados de uma maneira geral. Produtos industrializados que muitas vezes o empresário ele tem dificuldade em fazer uma logística reversa desses produtos, né? Não é tão simples chegar e descartar esse produto, a gente sabe que tem toda uma cobrança da vigilância. Com boa qualidade para consumo, né? Com total condição para consumo. São alimentos que então estão próximos da perecibilidade, mas que ainda não venceram e totalmente pronto para que o SESC possa receber esses alimentos, coletar esses alimentos e dar destinação para as entidades que são credenciadas. Eu acho importante citar, em Sete Lagoas nós já temos 8 entidades credenciadas pelo projeto Mesa Brasil, que semanalmente recebe esses produtos aqui na cidade para dar destinação ao seu público. Continuamente durante o ano já existe esse projeto. Continuamente esse projeto já existe e é importante dizer também que a própria prefeitura, ao reativar o banco de alimentos, já está na fase final de assinatura de contratos. O SESC também fornecerá o banco de alimentos do município para que possa dar destinação para essas pessoas que tanto carecem de uma alimentação digna e de uma alimentação correta. Ô Alisson, então vamos para o lado agora prático, local, vamos falar agora de Sete Lagoas. O programa Mesa Brasil já existe, tem esse banco de alimentos, né? Que você já tem o cadastramento correto, se as pessoas querem fazer a doação, aquela coisa do descarte que a gente falou, né? É claro que são produtos aptos para consumo, mas que depende de uma forma legal, né, de direcionar esse produto. Então, a gente em Sete Lagoas, por exemplo, vocês fazem essa arrecadação desses alimentos, cria-se um banco, e como é essa distribuição? Como será essa distribuição? Para que o SESC possa ter controle de todo esse trabalho, nós o fazemos por entidades credenciadas. Por quê? Para a gente não incorrer no risco, para que a população faça a retirada de forma individual e a gente não consiga ter um controle adequado
desses produtos que Algo são mais destinados. democrático, né? Algo mais democrático. Então a gente consegue muitas vezes otimizar aqueles alimentos que são recebidos do que dar uma destinação pontual para este ou aquele morador. E a gente sabe a capacidade que as entidades têm de atender um número simultâneo, um número maior de pessoas. Então o que a gente quer é justamente com esse tipo de controle oportunizar a mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esses alimentos. Ótimo. No caso, a campanha Férias Sem Fome. A gente, quando fala de férias, a gente fala de férias escolares, né? E aí está a escola pública, né? E nesse caso, essas empresas, essas entidades cadastradas, no caso, seriam escolas ou seria entidades mesmo filantrópicas, no caso? As escolas também serão, né, convidadas a fazer parte desse movimento, que parte dessa alimentação poderá ser destinada por elas também. Ou seja, nós sabemos muito bem que essas mães, a partir do dia 10, dia 15 de julho, porque o recesso escolar no meio do ano contempla ali 2 semanas, elas terão dificuldade em oferecer um alimento balanceado e diferenciado para os seus filhos. Com o nível da alimentação servida diariamente, né? E ainda comentávamos aqui antes nos bastidores, antes de iniciar a entrevista, o verdadeiro critério que as escolas hoje têm a oferecer esses alimentos para esses jovens, né? Um café da manhã. Quando o aluno fica em tempo integral, são 4 refeições. 4 refeições durante o dia. Então, ou seja, será que a mãe, né, vai conseguir oferecer com essa qualidade toda essa refeição que faz diferença nessa fase de crescimento dessa criança? A fase de formação mesmo, de né? formação desse jovem. E a gente sabe, por exemplo, né, o quanto que a alimentação influencia no crescimento, no desenvolvimento intelectual e propriamente no aprendizado. E se né? você dá uma vírgula nesse processo, né? Tá ali a criança alimentando mensalmente, diariamente. Você passa aí quase que uma quinzena sem essa alimentação adequada, não vai dizer que a criança não vai comer. Mas não vai comer com a nutricionista, uma refeição balanceada, né? Com tudo o que é preciso, no caso lá, os carboidratos, enfim. Mas então essas crianças é o seguinte, depois da arrecadação, essa logística de distribuição passa a ser quem está cadastrado. Isso. E aí o município tem muitas escolas. Vai ficar faltando alguém? Na verdade, Algum aluno? O nosso movimento é arrecadar um número máximo de alimentos e é tão democrático esse processo que Sete Lagoas, se ela não for uma praça tão bem receptora desses alimentos, ela ainda assim poderá ser agraciada por outras regiões do estado de Minas Gerais que terão, consequentemente, um número suficiente de alimentos. Então, Demandar de outras regiões para regiões. Sete Lagoas. É tão democrático esse processo que a gente consegue sim trabalhar entre aquelas regiões que são doadoras para aquelas que realmente não conseguiram cumprir com o seu papel. Nós temos uma data interessante, que é o ponto de corte, dia 10 de julho. Por que o dia 10 de julho? Já é próximo dessa interrupção das aulas, para que o SESC ele possa ter um controle de todos esses Organizar alimentos, todos os alimentos. organizar né? todos esses alimentos e essa distribuição e, consequentemente, para a segunda etapa, que é a destinação democrática dessa alimentação. Exatamente. E aí o programa Mesa Brasil está na sua primeira edição em Sete Lagoas, nesse caso. Isso, dentro É um do termômetro, programa será um termômetro. Será um termômetro. E a gente sabe, né, como que o Sete Lagoano, ele abraça as causas sociais, né? Ele fica muito próximo, ele fica muito sensível, né? Muito aderente a essas causas sociais, e a gente Solícito, gostaria né? de fazer mais esse apelo aí. Ou seja, nós queremos não só, né, que a nossa unidade ela seja referência para receber esse alimento, mas podemos fazer a logística reversa. Se porventura um empresário, um empreendedor, se porventura a população nos indicar, entrar em contato conosco, nos dizer o endereço, nós vamos criar uma logística para buscar essa alimentação. Um delivery, né? Porque nós somos o maior interessado em cumprir com esse papel social, que é uma responsabilidade do SESC. Alisson, eu não acredito, vou te fazer uma pergunta, não sei se você tem os números, mas acredito que sim, vocês já levantaram mais ou menos o número de crianças que dão esse start, dão essa parada aí, esse stop, no caso, nessas férias? Na questão da própria vulnerabilidade alimentar, seria em torno de 25 mil a 30 mil crianças que estariam nessa condição. A gente sabe que quando a gente fala da população de Sete Lagoas, o número de estudantes é muito maior. Mas existem aquelas pessoas que, com período de férias, né, tem famílias que têm condição de passear com seus filhos, tem família que vai utilizar de uma alimentação até mesmo de restaurante nesse período, que é uma maneira de aproximar da família, enfim. Mas a gente sabe que não é a maioria da nossa população. A realidade não é essa. Que é a realidade, que são crianças que realmente, né, parece assim, redundância dizer. Mas não,
buscam a instrução? Claro, estão na escola, mas a gente sabe a importância, né? Não vou dizer que vai para a escola só pelo alimento, não. Sim, claro. Mas na escola encontram um importante acesso a alimentos balanceados, a uma alimentação balanceada. E uma criança uma bem nutrida, alimentação né, Alisson? Automaticamente o aprendizado ele aumenta cada vez mais. influencia diretamente na capacidade dele de retenção de conhecimento. Exatamente. Então, como é uma preocupação, porque as escolas estaduais, as escolas municipais já gozam dessa prerrogativa de uma boa alimentação. Isso é legítimo. Pelo PNAE, é obrigatório oferecer uma alimentação balanceada, uma alimentação de qualidade nas escolas. Só que a gente chama atenção por um período que elas não terão acesso às escolas. Nós sabemos que no momento em que elas estão ali dentro das instituições de ensino, elas estão recebendo todo esse suporte alimentar. O grande problema é que realmente o SESC ficou sensível e nesse período que elas não têm acesso. E quando elas estarão na sua residência ali, que infelizmente por questões econômicas, a família não consegue cumprir esse papel. E o papel do SESC nesse programa Mesa Brasil, ele preenche uma lacuna que deveria ser feito políticas públicas para suprir essa necessidade. Que a gente está falando aqui de férias sem fome. Mas a gente esquece que dezembro também tem parada, janeiro não tem aula, né? Então são períodos onde essa merenda não é só mês de julho, né? Então essa é uma iniciativa que vai preencher um pouco essa lacuna, né, Alisson? Tem esse período de janeiro também, que eu tenho certeza que esse programa ele será reeditado, porque querendo ou não, no período de janeiro, né, por toda aquela comoção do Natal, por todos aqueles movimentos sociais que acontecem nessa data do ano, a população fica mais sensível para doação, para adesão a esses projetos. A gente sabe que esse alimento até chega a essas famílias. No dezembro existe um pico de oferta no que diz respeito. Sensibilizam, né? O pessoal, o próprio ser humano sensibiliza com a data de Natal. Sim, né? tem um outro critério importante que está girando no mercado, que é a questão do 13º salário, e aquelas pessoas mais, né, com a sensibilidade maior, acabam assistindo algumas famílias mais próximas. E a gente sabe que nesse período de dezembro não é um período tão crítico, né? Ali até o dia 10, dia 12 de dezembro ali ainda tem aula. Então, na segunda quinzena, que é próxima do Natal, o acesso ao alimento ele ainda é possível. Ele ainda é bem positivo. O grande problema é na segunda quinzena de janeiro, porque as aulas normalmente começam na primeira ou na segunda semana de fevereiro. Isso. E é onde que a gente acredita que esse projeto também terá Tem esse espaço vago. Né? essa segunda edição. E aí sua reflexão ela é muito oportuna. Com base nesse estudo desse período agora, é que será feito um comparativo para o período do início do ano. E isso a gente tem certeza que já é um sucesso, porque você disse já existe esse banco de alimentos, e além desse sucesso, a gente faz essa reedição com certeza para janeiro, e aí volta todo mundo às aulas bem alimentado, bem nutrido, a criançada, não é isso? Agora, o Alisson, você disse que a data de corte é o dia 10 de julho, né, com essa campanha, para as pessoas entrarem em contato com esse programa Mesa Brasil. Então, vou deixar o telefone aqui da unidade. Por favor, fiquem à vontade de entrar em contato conosco. É pelo 2106-8250, repetindo para vocês, 2106-8250. Vocês podem entrar em contato conosco, aqueles que queiram fazer a doação desses alimentos, que nós vamos criar uma logística aqui dentro de Sete Lagoas para ir em busca desse alimento que é tão importante. Isso pode ser pessoa física, jurídica, mercadista, sacolão. Vale... Por favor, utilizem desse canal, utilizem desse telefone para que a gente possa, né, receber esses alimentos, né, prover o controle desses alimentos e, consequentemente, a gente dá a destinação correta. E se não conseguir pegar o número de telefone, gente, é só você estar ali, vai lá na plataforma de busca, coloca lá SESC Sete Lagoas, tem lá o telefone, entre em contato, fala, olha, eu quero doar, eu tenho pretensão de ajudar. E aí você, além de fazer uma caridade, claro, né, você vai estar ajudando aí o lado social também dessas crianças. Mais alguma coisa, Alisson, que você gostaria de pontuar nesse programa que é extraordinário, Férias Sem Fome? Agradecer a oportunidade que nós temos para esse canal tão importante. Nós sabemos da audiência, né, deste canal de comunicação, conclamar a população para que possa estar sensível ao nosso apelo e, mais uma vez, agradecer ao Sete Lagoano, que a gente tem a plena certeza e tranquilidade que é alguém de bom coração, diante das causas sociais, é alguém que realmente é aderente, né, aos apelos que normalmente são colocados, e deixar para a população, de uma maneira geral,
à disposição da nossa unidade para que possa conhecê-la. Muito obrigado. É tão bom, é tão gratificante, né? Em meio a tantas turbulências que a gente vive no dia a dia, bombardeio de informações, é tanta coisa ruim que acontece. E quando aparece um Alisson aqui, que é gerente de unidade do SESC Sete Lagoas, com esse programa Mesa Brasil e Férias Sem Fome, é algo assim que deixa a gente até muito emocionado, porque afinal de contas, quando a gente vê uma comida no prato de uma criança, é uma satisfação inigualável, né? Obrigado mais uma vez, Alisson. Eu agradeço, falo emocionado, porque só quem tem a fome é que sabe a pressa que um alimento faz àquela família, né? Como temos esse projeto social e aderente, é comum a gente encontrar com pessoas com altíssima vulnerabilidade alimentar na cidade de Sete Lagoas. Isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Se a gente puder estar junto, é o nosso papel. Cada um fizer a sua parte, a gente supre toda essa necessidade, né? Com toda certeza. Eu te agradeço, obrigado. Obrigado. Falei aqui com o Alisson Rodrigo de Almeida, que é gerente da unidade Sete Lagoas do SESC, e é o nosso Em Pauta de hoje. Ficou aqui com esse assunto muito importante, que é a gente tratando aí do programa Mesa Brasil, Férias Sem Fome, você ligado Rádio Câmara 103,5 e acompanhando também pela TV Câmara, canal 11.2 digital.